Olá, gente. Tudo bem, personal? E você, que é aspirante a personal trainer, seja bem-vindo mais uma vez no canal Personal to Life. Eu sou o Thiago Tunes e venho trazer mais uma informação muito bacana para a nossa construção através do método Personal to Life para atingirmos e construirmos esse castelo de R$ 10.000 por mês ou mais no nosso faturamento, mês a mês, sem variação, com pouca variação. E hoje eu trago mais um conteúdo muito importante, muito interessante, que é mais um tijolo bem firme, bem forte na construção desse castelo. Vários tijolos para construirmos um castelo forte, bonito, robusto, que não caia, que não venha a ruir, certo? E o conteúdo de hoje que eu vou trazer para vocês é: saiba a base da reabilitação e da prevenção de lesão para atingir os R$ 10.000 por mês. Gente, por que a base da reabilitação e prevenção de lesão? Tudo, inclusive o nosso castelo da construção dos R$ 10.000, começa pela base. E aí nós precisamos entender qual é a base. Quando a base ela é bem feita, a gente consegue construir, e nós aqui no canal Personal to Life, eu em especial nessa vertente, iremos passar para vocês passo a passo, método a método, tijolo a tijolo, dessa parte de prevenção e reabilitação de lesão, que é uma das minhas especializações, para chegar ao entendimento mais aprofundado, mais amplo de como funciona a reabilitação e a prevenção de lesão na educação física, na musculação, certo? A prevenção e a reabilitação de lesão é uma sugestão que ela seja utilizada dentro dos treinamentos, certo? Eu, quando percebi que precisava estudar a prevenção e a reabilitação de lesão, foi por uma situação, digamos assim, uma fatalidade, tá? Vou contar a minha história aqui rápido do porquê que eu quis estudar prevenção e reabilitação de lesão. Eu, quando comecei no ramo de personal trainer, quando eu comecei a aplicar os métodos que hoje a gente nomeia de método Personal to Life, na época eu não tinha nome para ele, mas eu comecei a formatar e utilizar e ver que mais clientes vinham me procurar, que eu estava sendo desejado, e esse é um dos objetivos nossos, fazer com que você, personal, seja desejado pelos clientes. E isso vai acontecer utilizando esse tijolo a tijolo de construção técnica, de construção de boa aplicação, de boa apresentação, de ser cada vez melhor, um personal cada vez melhor. Eu percebi que eu queria atender bastante clientes, queria ser bem valorizado por isso, e eu queria otimizar o meu trabalho. E para isso, gente, eu pegava 2 pesos ao mesmo tempo, passava o peso para o cliente achando que ia perder tempo de treino. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei em outros vídeos que eu sempre fui muito metódico. Hoje eu sou pouco metódico, mas ainda sou um pouco. Ser metódico ajuda, né, a gente a construir algumas coisas. Então tentei transformar aquilo que me atrapalhava em qualidade. E por ser muito metódico, organizar o treino do cliente, querer cumprir tudo, eu queria fazer rápido. Então eu pegava os 2 pesos ao mesmo tempo, pegava muito peso ao mesmo tempo para vários clientes. E aí eu acabei tendo uma lesão por esforço repetitivo, LER, nessa região aqui, ó, que é um sexto compartimento que segura os tendões que mexem os dedos. Essa inflamação aqui foi descoberta e nomeada por um rapaz chamado Deckerwein. E essa região inflamada foi nomeada como síndrome de Deckerwein. Inflamei um, muito, inflamei outro. Gente, acontecia o quê? Travava a minha mão. Minha mão ficava travada, o dedo não subia e doía demais. Gente, e pasmem, eu estava numa época que minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, o Giovanni, e cara, eu juro pra você, eu vou me abrir, vocês me permitem? Eu chorava pensando que eu não ia conseguir segurar ele no colo quando ele nascesse. Eu chorava, gente. Eu falava, meu Deus do céu. Bom, fiz o procedimento. Passei no médico, ortopedista, pediu a famosa 10 sessões de fisioterapia. Fiz 10, não adiantou de nada. Fiz 20, não adiantou de nada. Fiz 30, não adiantou de nada.
E aí foi pedido mais 10, eu ia chegar a 40. Na 39ª eu falei, chega. Eu sou capaz de estudar o que está acontecendo comigo e eu sou capaz de me melhorar. E a partir dali, que foi em 2008, eu comecei a estudar prevenção e reabilitação de lesão e comecei a aplicar em mim, nessa ação de Deckerwein. Em questão de meses, eu já não tinha mais a dor. Já conseguia fazer movimento, meu filho nasceu, consegui pegar ele no colo, chorei ao pegá-lo no colo, porque a minha dor, só quem vive dor sabe como é isso. E a gente vai atender, se não atendeu ainda, algum cliente com dor. Então, a partir daí eu comecei a entender que saber de prevenção e reabilitação de lesão vai ajudar e muito. Por quê? Independente do objetivo que o cliente tenha, independente de você personal, que você já definiu um nicho, que é emagrecimento, que é hipertrofia, qualidade de vida, quando você sabe os pontos bases, pelo menos para depois aprofundar, que vocês vão perceber a necessidade de entender sobre prevenção e reabilitação de lesão, você consegue tratar esse cliente na necessidade aguda dele, ou seja, no momento dele, para continuar a busca do objetivo principal. Por quê? Raros são os clientes que chegam para a gente falando assim, olha, eu vim aqui porque eu quero diminuir a dor no joelho. Geralmente o cliente quer, quer emagrecer, quer aumentar aqui, diminuir aqui. E ele já tem alguma dor, ou vai ter alguma dor, e se não soubermos lidar com essa reabilitação, ou até mesmo prevenir esses problemas para que não aconteça com ele, a gente corre o risco de ou perder o aluno, ou dar menos aula para ele, porque ele vai ter que ir tratar em outro lugar. E, gente, quando sabemos lidar com a prevenção e reabilitação de lesão, muitas vezes a gente consegue cuidar do aluno antes dele precisar ir ao médico. Um ponto importante nesse bate-papo de hoje é que as técnicas que passarei para vocês aqui básicas, de base, não excluem a ação de médico, não excluem a ação de um fisioterapeuta caso necessário. E, vou beber uma aguinha aqui para continuar. E qual é o ponto base para saber se o cliente vai precisar procurar ou não outros profissionais, que é necessário termos até no compêndio de conhecimentos multidisciplinaridade, médicos, fisioterapeutas para indicar ao nosso cliente. Isso passa uma segurança e também nós devemos conhecer profissionais que ajudem nesses ramos no qual trabalhamos. Pensando nisso, o ponto principal que vai levar esse cliente ou possível cliente a outros profissionais é a dor. Se o cliente tem uma dor persistente e alta, você tem uma responsabilidade de indicar ele para outro cliente. Agora, se você toma algumas atitudes de base para esse cliente e começa a diminuir a dor dele, muitas vezes cessá-la, ele não precisa de outro profissional e você resolveu uma dor dele, que é uma dor de muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo inteiro, que são lesões, problemas osteomusculares, que vêm de articulação, osso e músculo. Então, saber essas bases para prevenir e até mesmo reabilitar é importantíssimo para passarmos segurança para esse cliente e para mostrar para ele que eu tenho a capacidade de te ajudar a se reajustar e continuarmos ir em busca dos seus objetivos. Certo, personal? E aí eu já contei a minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui para me preocupar com prevenção e reabilitação de lesão. Tive a oportunidade de atender muitos clientes até hoje. Eu atendo clientes só com essas necessidades, mas outros clientes que eu trabalho no nicho de hipertrofia, emagrecimento, com o método Personal to Life, muitas vezes a necessidade de você incorporar um protocolo de prevenção e reabilitação de lesão nele. Na realidade, o protocolo de prevenção, ele já vem junto do pacote emagrecimento, pacote hipertrofia, o pacote qualidade de vida, ele tem que vir junto. Mas em algum momento aconteceu algum problema, você vai ter que incorporar um protocolo de prevenção de reabilitação de lesão no treinamento personalizado que você vai oferecer ao seu cliente. E aí isso vai mostrar mais segurança, vai mostrar para ele mais firmeza
na sua forma de trabalhar, você é capaz de cuidar dele. Lembrem sempre dessa palavra. Toda pessoa que procura um serviço, ele quer ser cuidado. Então, tenhamos essa capacidade de cuidar. E aí eu tenho algumas histórias muito legais nesse escopo de muitos anos trabalhando. Teve uma cliente, uma certa oportunidade, começou a descrever uma dor no joelho. Fiz uma avaliação básica com ela, avaliação de movimento, detectei que não tinha nada aparentemente clínico de rompimento, de maiores problemas. Iniciei o processo progressivo de protocolo de reabilitação com ela, e aí não melhorava. E aí eu sempre, em todas as aulas com os meus clientes, eu converso muito com eles sobre as coisas que eles vivem. Muitas vezes alguns clientes até acham que eu sou curioso demais, né? O que você quer saber? Saber coisa da minha vida? E aí eu sempre falo para ele, olha, além de eu me importar com você, de sua vida ser importante para mim, tudo que você vive, direto ou indiretamente, influencia nos resultados que eu tenho a te dar. Então a gente conversar com o nosso cliente com esse intuito é um ponto importante de captarmos informações para sabermos se o nosso caminho aqui precisa agregar, precisa retirar, dependendo da informação que ele passar do dia a dia dele. E essa cliente, sempre passando, conversando comigo, em um certo momento ela costumava sempre treinar de calça. E aí ela foi com uma leg mais curta, aquelas legs que aparecem embaixo. E aí apareceu na perna dela aqui do lado, tinha uma ferida que parecia de um pelo encravado, que era no mesmo joelho onde ela descrevia a dor há alguns meses. E não melhorava com o protocolo de reabilitação. Galera, eu virei para ela e falei assim, nossa senhora, que machucado é esse aqui de pelo encravado? Ela, ai menino, tem esse pelo encravado há muito tempo e eu, vira e mexe, fico cutucando ele. Eu, opa, como é que você cutuca ele? Geralmente eu fico sentada na cama, eu viro a minha perna assim e fico cutucando. Gente, essa abdução de quadril e flexão extrema de joelho estava causando desequilíbrio articular no joelho dela. E aí eu detectei na hora esse processo e incorporei dentro da reabilitação dela o processo de reajuste postural do dia a dia dela. Isso é muito importante para nós sabermos o que o cliente faz no dia a dia. E aí eu pedi para que ela, mostrando para mim, se posicionasse exatamente no chão. Na hora que ela descreveu a posição, eu falei, tá aí o ponto inicial. Tá aí o ponto inicial. Então, uma dica importantíssima no processo de prevenção de lesão ache o ponto de origem de lesão. Dentro dessa dica tem uma informação muito importante, personal. Dificilmente algum cliente vai se lesionar treinando musculação, treinando treinamento funcional, treinando conosco, nosso treinamento personalizado. Dificilmente. Geralmente ele traz algum acúmulo de má postura, algum acúmulo de mau posicionamento no dia a dia, que traz pequenas inflamações que ao realizar o treinamento acaba aumentando um pouco essa inflamação por causa da origem do problema. E no caso dessa cliente, esse papo de flexionar o joelho era um grande problema, ou de origem para a dor dela. Eu falei, nosso protocolo não está surtindo tanto efeito porque você precisa tirar a origem desse problema. Então vamos resolver isso? Ela marcou um dermato, resolveu o problema da perna, parou de ficar entortando o joelho e aí ela conseguiu, nós conseguimos com o protocolo de reabilitação diminuir a dor do joelho dela em algumas semanas e não precisou ela ter que parar de treinar, não precisou ter que procurar outros profissionais, certo? Essa foi a história dessa cliente do joelho e o pelo encravado. Bom, uma outra história muito legal de uma outra cliente que ela chegou até mim já com uma lesão importante na questão da lombar, uma espondilólise. O que é uma espondilólise? A vértebra da lombar, ela sofre uma força além do normal para frente. E aí gera algumas inflamações, que aí é chamada de espondilólise. Que se não cuidada, não detectado as posturas iniciais para fazer o fortalecimento correto, pode gerar uma espondilolistese, que é uma fratura nas hastes da vértebra, tá? Que é uma fratura, olha lá, aqui o corpo da vértebra, tá?
E aí tem as hastes aqui, ó, da lombar. Nossa, desenho feio que eu fiz aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tá aqui a vértebra. E aí tem as hastes. Então é direcionado, imagina só que tá aqui o corpo da pessoa, né? Barriga. Eita, beleza para desenhar, hein? E as costas, aqui tá o olho dela, a boca dela tá aqui à frente. Então essa lombar aqui, essa vértebra, ela força para frente. Isso é espondilólise. Se você não cuidar, se você não der a ação correta, fortalecer os músculos corretamente, sustentar essa vértebra, ela vai fraturar aqui, ó. E aí é a espondilolistese. E aí pode ser que haja necessidade de cirurgia, tá? Então ela veio para mim com essa necessidade. E aí eu, sabendo já nesse processo de prevenção e reabilitação de lesão, eu pedi para que ela, na avaliação, me mostrasse todas as posições do dia a dia dela. Sentado, dormindo. E aí eu detectei que a posição de dormir dela favorecia essa pressão da lombar para frente, de aumentar a curvatura da lombar. E aí criar uma hiperlordose. Lordose é a curvatura da lombar, certo? Lordose lombar. Ela aumentava essa curvatura, criava uma hiperlordose lombar, forçando a vértebra para frente. E aí, eu detectando esse processo, expliquei isso para ela, tinha que corrigir essas posturas do dia a dia. Não é fácil, gente, porque quando você tem um hábito de anos de uma posição, é difícil corrigir. Por isso requer um contato dia a dia do personal trainer. E aí, tá tomando cuidado com a postura? Olha só, se cuide para a gente conseguir treinar bem. E aí depois, tirado essa origem ruim de postura, que se faça o fortalecimento correto para esse cliente. E aí, essa cliente veio, ela está há muitos anos comigo já e nunca teve, graças a Deus, e uma boa ação de dupla, né, profissional, minha parte profissional e a dela, confiando e realizando o que eu pedia. Ela não teve espondilolistese, ainda tem a espondilólise controlada, não tem mais crises, ela tinha crises que travava. Já ouviu falar aquelas pessoas que travam, não conseguem se mexer, tem que ficar só deitado, esperando passar inflamação extrema, toma muitos remédios muito fortes, inflamatórios muito fortes que fazem mal para o estômago. Então olha a importância que nós personal trainers, quando conhecemos a base de prevenção e reabilitação de lesão, damos ao cliente. Esse é um ponto muito plausível de nós utilizarmos a base de prevenção e reabilitação de lesão, dentre vários, que é mostrar para o cliente, falar, olha, você investindo, eu tendo esse conhecimento, você investindo em mim, você vai diminuir a utilização de medicamentos, certo? De fármacos. E isso vai te dar uma economia. Então você investe aqui, você tem um retorno de outro lado. É importante para o personal ter esse conhecimento de que investindo em você, você vai também dar retorno para esse cliente, dele gastar menos, nesse caso, por exemplo, com medicamentos de lesão, anti-inflamatórios, relaxantes muscular, e aí vai. E nessa historinha fica muito claro, né, essa questão, porque ela viu que diminuiu o número de remédios, diminuiu o número de travar a coluna, e aí diminuiu a dor. Consequentemente, a gente conseguiu buscar mais objetivos, que ela tinha também necessidade de buscar o objetivo de emagrecer, sentir a cintura mais afinada, e aí, estando bem fisicamente, com o processo de base e prevenção da lesão, né, para não ter recidiva ou aumentar a lesão dela, causando uma espondilolistese, a fratura, a gente conseguiu trilhar um caminho de emagrecimento com ela e também mostrando resultados para ela nesse quesito, certo? E aí, personal, eu vou agora mostrar para vocês um passo a passo de como a gente pode entender essa base de prevenção e reabilitação de lesão e usar isso ao nosso favor para a gente faturar até 10 mil reais ou mais no nosso mês, no nosso dia a dia de trabalho, para a gente conseguir dar algo robusto para o cliente, certo? Então, um ponto bem importante, mais uma aguinha aqui para molhar a garganta. O ponto importante da base de prevenção de reabilitação de lesão, aqui ó, primeiro, a gente tem que detectar as posturas do dia a dia desse cliente. Olha lá, ó. Peraí. Detectar as
posturas do dia a dia, do dia do cliente. Detectou as posturas do cliente, você vai saber aonde está alinhado, aonde está desalinhado, para você poder tomar as ações necessárias para esse cliente, certo? E aí, você, sabendo a postura desse cliente dia a dia, e aí tendo o próximo passo, o segundo passo aqui, ó, em especial, conhecendo as forças na coluna, olha só, as forças na coluna, você vai conseguir detectar o primeiro ponto, certo? E importante de prevenir ou até mesmo reabilitar se a pessoa já tiver algum problema instalado. Por quê, galera? Olha só, 80% das pessoas, dos brasileiros, tem problema na lombar. Olha só. Veja se não é importante descobrirmos a prevenção e reabilitação de lesão. E saber a base, você já vai conseguir atender uma parte dessas pessoas. E aí, 80% tem esse problema de lombar. Então, quando conhecemos as forças aplicadas na coluna, a gente consegue ajudar a organizar o treino de uma forma personalizada a essa necessidade desse cliente. E aí, olha que legal, ó. A coluna, então vamos lá, aqui está a cabeça. Vou desenhar numa visão lateral, tá bom? Olha só, ó. Então a coluna, aqui, olha só. Está bem ruim, né? Peraí, deixa eu ajustar esse desenho aqui, gente. Aqui está a cabeça, certo? Então veio, ó, a coluna cervical, a coluna torácica, certo? A coluna lombar e aqui embaixo a coxígea. Essas três partes, essa aqui, olha lá, ó, cervical, essa daqui, a torácica, e essa daqui, a curvatura lombar, certo? Aqui, a curvatura lombar, elas são móveis, tá? E por que existe essa curvatura na nossa coluna? Ó, conhecer as forças na coluna é o entendimento de base de prevenção e reabilitação de lesão. Para que tem essas curvaturas? Para dissipar as energias externas. As energias externas vêm da onde, gente? Vem do dia a dia, vem do treinamento. Quando aplicamos treinamento, vem as forças externas, tá? Então aqui, ó, olha só, na cervical vai criar um vetor, ó, aqui tá, vamos lá, aqui tá o olhar, aqui a pessoa tá olhando para frente, aqui atrás, certo? Frente, trás. Então, aqui, ó, gerando uma força cervical aqui, ó, para cá gera uma força, deixa eu colocar em vermelho, para cá gera uma força que dissipa e para cima gera outra força, aqui na curvatura cervical. Veja só, curvatura cervical. Na curvatura torácica, se há uma força externa, quando a curvatura é mantida, olha só, uma força da coluna torácica, ó, se dissipa para cá e outra para cá, olha só, certo? Aqui, ó, tá a curvatura da torácica. E a lombar segue a curvatura dela aqui, ó, tá? Uma força se dissipa para cá e a outra se dissipa para cá, tá? Por que dissipar essa energia? Porque entre as vértebras, olha só, entre as vértebras, aqui ó, uma, duas vértebras, existe os disco intervertebral, aqui ó, que no meio desse disco intervertebral existe o núcleo pulposo, é um núcleo que isso daqui serve para diminuir impacto no corpo como um todo. E aí, se a curvatura tá ok,
Esse disco intervertebral, ele aguenta as pressões causadas externamente e de postura, certo? Se a curvatura se perde, galera, olha só, cada vértebra, cada disco aguenta um X de quilos, certo? Se alguma curvatura se perde por má postura, então um exemplo, olha só de lado, ó. Se eu sento e eu faço isso daqui, ó, isso daqui chama inclinação pélvica posterior, sempre pela crista ilíaca, certo? Se a crista ilíaca vai para trás, é inclinação posterior. Se a crista ilíaca vai para frente, que é o caso da história da cliente que eu falei, que tinha espondilolistese, geralmente quando causa uma hiperlordose, é porque teve a crista ilíaca para frente, inclinação pélvica anterior. Então, inclinação anterior, inclinação posterior. Se você causar uma inclinação posterior, você retifica, olha lá, ó. Você retifica a lombar, certo? Deixa a lombar reta, perde essa curvatura, você na hora diminui em 50, ó, menos 50% de suportar a carga. Então vamos supor, se você suporta X e deixa reto, você passa a suportar meio X, 1X, metade daquele X. É 100? Vai suportar 50 apenas. O que significa isso? As cargas externas do dia a dia que vivemos, elas são as mesmas. Se a gente tira uma curvatura, você tira a capacidade de suportar aquele peso. O que acontece com o disco que suportava, entre aspas, 100, ele vai suportar 50, mas a força externa é a mesma da carga que a gente levanta, da postura que a gente sente, levanta, a carga é a mesma. E se a curvatura se perde, a carga sendo a mesma, esse disco intervertebral não aguenta mais aquele 100, aguenta 50, a tendência dele é se direcionar. No caso aqui, se você retifica, você direciona esse núcleo pulposo, você direciona ele para trás, certo? Você direciona ele para trás. E aí, o que vai acontecer? A tendência é que rompa os discos que seguram esse núcleo pulposo dentro da vértebra, dentro do disco intervertebral. E aí causa os abaulamentos, as progressões de hérnias, herniações, certo? Então, manter as curvaturas é para distribuir as cargas dessa coluna vertebral e minimizar o risco de criar herniações ou até mesmo fraturas, como o exemplo que eu dei da história da espondilolistese. Então, conhecer essas forças, saber que perder a curvatura cervical, por exemplo, nos dias de hoje, com o advento do smartphone, há uma tendência das pessoas vão ver celular, né? Ninguém vê assim, né? Olha só, para manter a curvatura cervical, a gente abaixa. Olha aqui, ó. Aquilo que era curvado, ó, eu abaixei, eu retifiquei, ó. Deixei reta a minha hiperlordose cervical, ou melhor, a minha lordose cervical. Eu deixei ela reta, retifiquei. Logo, o núcleo pulposo tende a vir para trás, força de herniação na cervical. Conhecer isso, você já fala para o seu cliente como que você usa o celular. Ah, eu uso assim. Ensina ele a usar o celular assim. Pergunte para ele em qual altura está o computador que ele trabalha. Se o computador dele estiver para baixo, olha lá, ó, precisa pedir para ele ajustar aqui para o olhar ficar para frente e a curvatura ser mantida e não perder 50% da capacidade de sustentar carga dessa cervical e evitar problema de lesão. Se a pessoa, olha só, ela por algum motivo ela trabalha e ela fica com a cabeça muito para cima, você causa uma hiperlordose cervical. Aí você força o disco para frente, certo? Impreterivelmente, gente, quando você retifica uma curvatura de coluna, você tende a forças de herniações, forças para trás, forças de herniações. Quando você aumenta essa curvatura, forças de fratura. Aqui, ó, existe espondilolistese cervical também, gente. Fratura da vértebra cervical. Forças para frente quando você aumenta a curvatura.
certo? Essas informações são importantíssimas para a base de prevenção e reabilitação de lesão. Por quê? Olha lá, ó, vamos dar alguns exemplos. Se a pessoa, olha só, gente, se a pessoa vai sentar num banco para fazer um desenvolvimento, por exemplo, e ela vai fazer uma força superior, olha só, o banco, se o banco tiver em 90 graus, galera, certo? Qual é a tendência da coluna lombar dessa pessoa? É retificar ou aumentar? Então ela segurou o peso, ela tende a aumentar. Ela aumenta a força de fratura nessas suas vértebras lombares. Então, uma estratégia bacana para manter a curvatura em qualquer exercício sentado na musculação. Olha só, quando a gente deixa o banco entre 110 graus e 120 graus, aqui ó, a gente consegue manter a curvatura da lombar e manter aquela distribuição de força para evitar forças anormais nas vértebras, forçando herniação ou fratura nessas vértebras. Então aqui, ó, essa é uma dica bacana quando a gente conhece as forças da coluna para entender a base de prevenção e reabilitação de lesão. Quando entendeu isso, você já pode prescrever exercícios baseado nessa prevenção e quem já tem problema, baseado nesse processo aqui, certo? É muito importante, quando conhecemos as forças da coluna, quando passamos trabalhos de pranchas, por exemplo, cobrarmos do cliente que ele mantenha a coluna cervical reta, ou seja, a cabeça reta, a coluna lombar na postura ideal. Então é necessário conhecer para cobrar do cliente, mostrar para ele as posturas corretas. Quando formos realizar alguma modificação de exercício para ele, cobrarmos dele que se faça essa curvatura. Recentemente, eu vi numa academia um personal dando aula por vídeo, e está muito comum isso, né? Eu também tenho dado bastante aula, e aí tinha um exercício que era o pulley, né? De puxada, pull down, que estava ocupado. E o personal pediu para que ele fizesse no crossover, para usar aquelas duas polias. E aí, gente, ele pediu para o cara montar uma estratégia boa, que vem uma força superior, se você mantiver as curvaturas, legal. Só que ele pediu para o cara sentar. Nessa que o cara sentou para realizar o exercício, ele ele aumentou a curvatura torácica e ele retificou a curvatura lombar. Aí a estratégia já não ficou muito legal nessa modificação. Então, conhecer as forças na coluna, essa que eu desenhei aqui, bem mal desenhado por sinal, mas acho que ficou ilustrativo, você consegue prevenir ou reabilitar caso tenha algum problema, igual da história que eu contei da espondilólise, para não virar espondilolistese. Um outro ponto muito importante para a gente entender a base da prevenção e reabilitação de lesão, esse meu canetão aqui falhou agora, hein? Ó, é a gente conhecer as forças de ombro. Olha lá, ó, as forças na articulação do ombro, tá? Então, uma dica muito importante para essa questão de ombro, que também é uma região de relato muito grande de lesões ou problemas em treinamentos ou na postura do dia a dia. Lembrem sempre, a premissa básica de prevenção e reabilitação de lesão é a posição anatômica. Gente, qual que é a posição anatômica se olharmos no livro de anatomia? É essa posição aqui. Tudo que foge daqui força a articulação. Ah, não tem que se movimentar? Não, tem que se movimentar, mas se movimentar de forma correta. Então, uma coisa muito importante para entendermos, a escápula, que faz parte da articulação do ombro, é o ponto base para entendermos prevenção e reabilitação da lesão do ombro. Então, a escápula, ó, ela é assim, essa é uma escápula direita, essa é uma escápula esquerda, certo? Quando a gente faz movimentos para abrir e sair da posição anatômica, essa escápula, ela tende a abrir, ela faz esse arco aqui, ó, certo? Numa elevação lateral, num desenvolvimento,
numa puxada, certo? Puxada frente, pulei frente, que seja, pulei costas, e aí vem o problema. Vista de lado, essa escápula, ela não está numa linha reta, no qual a gente enxergue ela assim, ó. Enxergue numa linha, não. Ela está enviesada mais ou menos em 30 graus. Então você vai enxergar ela assim, ó. Assim mais ou menos, ó. Vai enxergar ela assim. Ela não vai ficar, você não vai enxergar ela assim. Você vai enxergar ela assim de lado. Então, quando a gente fala realizar movimentações no plano escapular, o plano escapular ele está anatômico. Tudo que foge dele, uma elevação lateral em plano totalmente frontal, não no plano escapular, ela faz com que a escápula rode de uma forma linear ao plano frontal, e aí você desestabiliza os equilíbrios da força do ombro, podendo ocasionar lesões ou aumentar lesões de supraespinhal, de manguito rotador externo. Então, manter essa angulação de escápula, plano escapular, nos movimentos, vai garantir essa proteção do manguito rotador, por exemplo, que é uma das lesões mais comuns de ombro, por mau posicionamento do cliente. E aí eu estou direcionando em exercícios. Galera, pulei costas. Existe exercício proibido? Não. Existem pessoas proibidas de fazer certos exercícios. E aí, quando fazemos uma avaliação postural, a gente percebe que uma pessoa cifótica tende a aumentar essa curvatura da escápula e uma necessidade maior ainda de manter aqui para não desequilibrar as forças de ombro. E na hora da movimentação dessa escápula basculando, abrindo aqui, ó, que ela se mantenha enviesada e não reta. E aí, consequentemente, distribuir a força corretamente. Porque se você deixa ela reta no plano lateral, a tendência é que o processo coracoacromial aqui em cima, ó, o acrome, aquele ganchinho que tem aqui em cima, aquele ganchinho, você posiciona ele de uma forma que ele pinça o tendão supraespinhal. Olha só. Galera, e aí uma das posições do dia a dia que mais prejudica a saída dessa postura de plano escapular é a abdução com rotação externa. Esse posicionamento aqui, ó, é o mais lesivo no dia a dia, tá? Porque você tira a escápula do plano escapular e o processo acromial lá em cima e o processo coracoide, eles tendem a se posicionar de uma forma que encosta no tendão do supraespinhal. É uma das lesões mais comuns, tá? E aí, como que você vai procurar saber do seu cliente? Conversando com ele para ele não, por exemplo, para ele não pegar o cinto aqui assim, ó, certo? Não pegar nessa movimentação, para que ele no dia a dia não, deitado na cama, não durma nessa posição, gente. Olha aqui, ó. Ou deitado de barriga para baixo, olha aqui, ó, abdução com rotação externa. Essas posições faz com que encoste no tendão do supraespinhal e encostando, você vai gerando lesões, microlesões nesse tendão, causando tendinopatias e possíveis rompimentos no futuro. Olha, dica interessantíssima quando conhecemos as forças de ombro. Olha só, certo? Próxima base para entendermos prevenção e reabilitação de lesão. Próxima base, quarto. Ai, esse canetão me deixou na mão hoje, hein? Olha só. Quarto, conhecermos as forças no joelho. Galera, joelho. Como disse na história da cliente que ficava cutucando a perna aqui, ó, virado, certo? Novamente, posição anatômica. Tudo que sair da posição anatômica vai gerar mais forças, e aí temos que controlar isso. O joelho, a articulação do joelho, ó, veja bem, olha só, aqui está o vasto medial, vou desenhar a perna esquerda primeiro, aí aqui a patela, olha só, aí vem a panturrilha, tornozelo, o pé, ele tem que sempre ser virado um pouquinho para fora. Vamos desenhar outra perna aqui? Aqui o vasto, aqui o joelho. Olha só, tá com elefantias esse aqui, hein? Caramba. Ó, a ponta do pé um pouquinho
para fora. Veja bem, olha só, até que ficou razoável. Quando você deixa a ponta do pé levemente para fora, aproximadamente 30 graus, aqui ó, para fora, a gente distribui as cargas aqui ó, vou desenhar a perna esquerda, tá ó, a fíbula, certo? A tíbia, que é mais grossa, a tíbia, ó, o platô da tíbia tá aqui, tá a patela, vou desenhar depois a patela aqui na frente. Aqui no meio, galera, tem o que, ó? O menisco. O menisco. Me ajuda aí, vai. Tem o menisco, certo? O menisco, de vermelho. O menisco aqui no meio, quando você vai fazer exercícios com os pés paralelos, se você deixar os pés paralelos, tá? O que vai acontecer? Essa tíbia aqui, ó, veja bem, tíbia esquerda, ó, ela vai fazer uma leve rotação interna, tá? Existe uma tuberosidade no platô da tíbia que empurra o menisco para cima. E quem temos em cima aqui? O grande fêmur. O grande fêmur. Aqui, ó. Certo? Se encaixando lá no quadril, na cavidade acetabular. Logo aqui, se você empurra o menisco para cima, você já está causando uma força nesse menisco que é um disco, assim como o disco intervertebral para diminuir o impacto, você força ele além da conta, além do que ele aguenta. E aí você pensa, paralelo, gera sobrecarga ao descer, mais intensidade, carga nas costas, carga na mão, carga no joelho, carga no menisco, você corre o risco de machucar esse menisco. Os ligamentos cruzados também, veja só, os ligamentos cruzados, eles estão aqui distribuídos, cruzado posterior, cruzado anterior, eles estão aqui distribuídos para que com o pé lateralizado, essa força dele seja distribuída corretamente. Se você deixar internamente, paralelo, faz a rotação interna da tíbia, ele também, você afrouxa um e força o outro. Galera, esses posicionamentos, bases, a gente consegue minimizar muito problema. Para fazer um agachamento, para fazer um leg press, para fazer só cadeia cinética aberta, como a extensão, por exemplo, não há necessidade em relação à força de joelho, articulação de joelho, de virar a ponta do pé para fora, porque não tem pressão axial, certo? Mas, no posicionamento do dia a dia da pessoa, se ela trabalha muito tempo em pé, ensiná-la a ficar com a pontinha um pouquinho para fora, 30 graus, ensiná-la nos exercícios a ficar 30 graus, levemente para fora, para que essa tíbia não empurre, a tuberosidade superior da tíbia não empurre o menisco para cima e não pressione ele, não force os ligamentos, certo? Isso daqui é muito importante a gente saber para entender as bases da prevenção e da reabilitação de lesão na hora de passarmos mais exercícios ou reabilitarmos esses nossos clientes. Então, detecta as posturas do dia a dia. Quando você conhece as forças na coluna, as forças no ombro, as forças no joelho, você consegue direcionar o seu cliente em exercícios e em posturas do dia a dia, tendo contato com ele diariamente, por mensagem. Tem casos, galera, que eu já até fui na casa do cliente para ver a cadeira dele, onde ele sentava para trabalhar, para ver a cama, a altura da cama, como ele deitava na cama. Em alguns casos, gente, olha só que interessante, a intimidade, você vai pegando intimidade e vai passando segurança para o cliente, como o posicionamento da relação sexual do casal pode interferir em algumas lesões. Então, olha que importante saber os posicionamentos, olha que importante nós cuidarmos de vidas como um todo. Então, conhecer as bases de prevenção e reabilitação de lesão, e nós estamos preparando aqui no Método Personal to Life aprofundamento nesse trabalho de prevenção e reabilitação de lesão, que é uma das minhas especializações. Estou terminando agora, né? Nesse vídeo aí vai ficar para frente, mas agora aqui no mês de agosto de 2021, eu vou defender em outubro a minha dissertação de mestrado, que é em Ciências da Saúde, mas eu já sou formado em Prevenção e Reabilitação de Lesão, para realmente encorpar esse processo não só para os meus clientes, mas ensinar para vocês, ou aprimorar vocês que já sabem,
essas estratégias para atendermos mais clientes, darmos mais seguranças para esses clientes no dia a dia e termos mais clientes e faturarmos R$ 10.000 ou mais por mês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito feliz eu fico em fazer, porque é algo que eu amo de falar, amo falar sobre tudo na área de personal, mas a prevenção e reabilitação de lesão, eu sou apaixonado, porque cuidar das pessoas e tirar a dor delas, ou diminuir a dor delas, é algo muito gratificante e eu espero ajudar você a passar, ter essa oportunidade de ajudar mais e mais clientes, não só na prevenção e reabilitação de lesão, mas em ter resultados de uma forma geral. E como eu sempre peço, se você chegou até aqui, dá um curtir aí, dá um like para ajudar a gente, comenta e divulgue para outras pessoas esse vídeo também, para que ajude mais personagens a atender de forma melhor os seus clientes e que nós fortaleçamos a nossa educação física com personagens bons cada vez mais. Tem cliente para todo mundo. Então, divulgue para quem você acha que vai ajudar esse vídeo também, para ele atender cada vez melhor os seus clientes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!